E aí galera, beleza? Eu tô trazendo aqui dessa vez meu cosplay de Evelyn KDA, trazendo nessa primeira etapa aqui sobre a confecção da roupa e dos acessórios. Para fazer a saia, eu procurei um molde na internet de saia envelope. No entanto, eu acabei não utilizando ele completamente, eu só utilizei o molde da frente, porque a saia da Evelyn ela é aberta tanto na frente quanto atrás, e a maioria das saias envelopes ela só tem aquela abertura na frente. Então eu peguei o molde maior e adaptei em 4 partes, sendo que, lembrando que o lado esquerdo da saia da Evelyn ele é um pouco mais curto e atrás ele cruza e são mais ou menos da mesma altura, então eu só repeti o mesmo molde cerca de 3 vezes, sendo eles frente direita, frente esquerda e costas. Quando eu digo que eu repeti o molde, na verdade eu alterei, eu encurtei onde tinha que encurtar para ficar dentro da referência. Aqui eu tô passando pro tecido o molde do top. Eu basicamente só pesquisei no Google mesmo, vou deixar até na descrição aí o link do molde que eu utilizei, molde cropped 36 gola alta. Em geral, eu prefiro procurar moldes já prontos. Isso também é uma dica para quem está começando no cosplay na parte de costura. Evita tentar criar os moldes, porque você não tem tanta noção sobre a questão do caimento e tal. E você vai desperdiçar bem menos tecido, vai ficar com um ajuste muito mais bonito se você pegar moldes pré-prontos e só ir ajustando mesmo de acordo com a sua referência, o seu personagem. Aqui o top já está todo unido no alfinete. E a saia também. Ah, e eu resolvi também fechar esse top com forro, porque eu acho que o acabamento fica um pouco mais bonito. Daí, eu costurei ele na máquina no ponto reto e fiz o acabamento na máquina de overlock. Não é tão necessário você fazer o acabamento da costura, do caso do vinil, na overlock, porque o vinil ele não desfia, então não tem tanta necessidade. Já o forro em elanquinha tem sim, porque ele meio que vai se desfazendo se você não finalizar bem. Aqui eu tô juntando o forro e a parte em vinil na máquina reta. Eu acabei costurando um tanto longe da margem porque ele tinha ficado um pouco comprido, então eu tomei a liberdade logo de já costurar com cerca mais ou menos de 2 centímetros. Eu deixei as laterais abertas e também essa parte de cima que vai conectar na gola, para poder fechar tudo no final. A gola eu deixei com uma abertura no centro dela, para poder conectar justamente nessa parte que vem do top. Primeiro, então, eu costurei a parte do forro da lanquinha junto com essas duas partes do top e depois eu fechei a parte em vinil. Eu dobrei as pontinhas para dentro, segurei com um alfinete e depois passei na máquina reta e pespontei toda a parte de baixo e de cima. Aqui eu virei também de costas para ver se não tinha ficado nada embolado e se a costura ia ficar retinha. Para fechar essa gola, eu utilizei uma espécie de ganchos que tem de você prender com alicate, que eu comprei faz um tempão, estava sem utilidade aí, enfim. Você pode utilizar algum tipo de botão também, de pressão, ou eu só não indico muito velcro, porque velcro ele engancha muito na peruca. Isso aqui basicamente foi uma tentativa que deu bem errado. Eu fiz tiras de curvinho de mais ou menos 7 milímetros e preguei elas com a ajuda de uma régua e depois costurei na agulha dupla. No entanto, eu tinha cometido um erro horrível de ter feito a saia muito curta atrás, que eu tive que refazer praticamente a saia inteira. E como essas tiras tinham ficado muito grossas e dava muito trabalho para colocar um zíper, eu aproveitei para me livrar dela e fazer de outra forma.
Fiz toda essa parte do quadriculado com a ajuda de um termocolante e uma organza metálica dourada. Você consegue colar esse termocolante junto com um ferro quente. Eu colei primeiro o termocolante na organza, cortei a organza em tiras e depois fui pregando ela com calma no vinil. É importante lembrar o seguinte, o vinil ele não pode receber o ferro diretamente nele, nem pressionar por muito tempo, porque ele é um tecido que é um pouco plástico, então ele pode derreter. Mais um detalhe, o termocolante não cola 100% no vinil, então eu tive que costurar essas tiras e colar outras tiras por cima dessas mesmas, então por isso ficou um pouco mais grosso no final. Aqui dá pra ver que a costura fica só por dentro e por fora fica como se fosse colado normalmente ou se fizesse parte do próprio tecido. O acabamento da saia eu decidi fazer com o revel, que ele consiste basicamente em você fazer um recorte numa malha, no caso eu escolhi a lanquinha, com um desenho exato que tá na sua saia, mais ou menos de uns 4 centímetros, aí você dá o acabamento de overlock na parte de baixo dele e costura ele na bordinha e vira ele pra dentro depois se quiser pespunta. Eu só adicionei o revel após finalizar a saia e deixar ela toda fechada. Nesse momento eu tô adicionando o zíper no lado esquerdo da saia. Eu fechei toda a lateral da saia no alfinete, coloquei um dos alfinetes na horizontal para eu saber mais ou menos onde é que o zíper iria finalizar. Em seguida, eu costurei na máquina essa parte toda, sendo que eu reforcei no local onde estava o zíper na horizontal. Daí, é só alinhar o zíper na costura. Os trilhos têm que estar muito bem alinhados para não ficar torto. Essa não é a melhor técnica para costurar zíper em corino nem em curvim, porque quando você fura o corino, o vinil, o curvim, ele fica com aquele furo ali para sempre, ele não vai sair. Só que eu me atrapalho muito na hora de colocar zíper, quase sempre fica torto. E essa é a única técnica que funciona 100% comigo. No entanto, se vocês querem um negócio mais perfeito, um acabamento mais bonitinho, o melhor é vocês procurarem técnicas mais tradicionais. Para fazer o acabamento das laterais e da barra, eu primeiro passei tudo no overlock e depois fui dobrando para dentro e alinhavando para finalizar com a costura reta. Eu acabei não gravando a parte que eu aplico o revel na saia, porque eu já estava meio que fula da vida, porque estava dando muita coisa errada, estava desistindo de gravar, acabei voltando atrás, mas enfim, foi só como eu já tinha dito mesmo. Eu juntei o lado esquerdo e direito da saia e coloquei o revel por último. Esse resultado tanto do top quanto da saia, com o zíper ali na lateral e com as costas uma aberturazinha em V, conforme a referência do 3D. Esses aqui são os acessórios. Esse aramezinho eu dobrei com o formato da minha orelha e uma curva para fazer o microfone. Esse aqui é o molde do detalhe do braço. Tá? É a garra que fica na ponta dos dedos. Aquele ali é o que fica nas outras falanges, o detalhe do cabelo, do sapato e os botões da saia. Eu utilizei uma mistura de massa de EVA e biscuit para fazer algumas dessas partes. Primeiro, para finalizar aquela parte do microfone, tem uma partezinha do arame que ele ficaria dobrado, só que para evitar qualquer tipo de ferimento que me cortasse em qualquer momento, eu achei melhor fechar essa parte com a massa de biscuit. Fiz uma bolinha também com a massa para poder ser o microfone. E eu usei a mesma massa também para fazer o coraçãozinho do sapato. Eu modelei por cima daquele papel pardo que mostrava os limites e fui só dando o aspecto triangular com a ajuda de algumas ferramentas. Os outros detalhes eu fiz eles em EVA de 3 mm. Eu peguei aquela parte ali que era a armadura do braço, nesses detalhes que seriam em relevo, e fiz cortezinhos com o estilete para facilitar. A mesma coisa nas garras. Que aqui no caso não são bem os detalhes, são mais as dobras que eu preciso fazer para que ele encaixe certinho no formato triangular. Eu lixei onde eu tinha feito os cortes para poder fechar eles no formato triangular e passei cola de contato. Após a secagem, eu uni as pontinhas.
Eu passei cola na parte externa da garra e também no tecido que eu vou utilizar para cobrir, que é um curvim metálico. Quando você termina de cortar essas sobras do curvim metálico, ele dá meio que uma esbranquiçada nas pontas, porque esse ele tem um fundo muito branco. Então eu peguei uma tinta acrílica metálica ouro e pintei só para não ter nenhum tipo de destaque. Então ele meio que essa junção meio que desaparece em todo o conjunto do cosplay. Essa peça aqui eu lixei com uma micro retífica para destacar bastante essas diferenças. E aí eu colei curvinho mais ou menos seguindo o mesmo padrão que foi nas garras. Só que, como ela tem essa diferença de volumes, primeiro eu colei a frente sem fazer nenhum tipo de ajuste, cortei o excesso, fiz esses piques para a parte da curva para não ficar muito embolado e passei cola nessa parte de trás. Repare que eu ainda não ajustei a parte da frente, eu ainda não fiz os destaques das bordinhas. Esse curvinho específico tem que demorar um certo tempo para poder fazer o destaque das bordas, porque ele fica um pouco fragilizado com a cola e a chance dele arranhar e sair essa cobertura metálica é grande. Então eu esperei um pouquinho, esperei pelo menos uns 10 minutos antes de fazer essa parte de desenhar esses detalhes, que eu fiz também com um pincel modelador, que ele tem a ponta de silicone e ele não arranha de forma alguma esse curvinho. Em outros curvinhos, talvez você possa utilizar a ponta ali da tesoura, os dedos mais fácil, só que nesse especificamente não. Essa parte ela é totalmente opcional, eu fiz só para dar um destaque maior, eu gostei um pouco do resultado. Vou utilizar a tinta acrílica metálica ouro nessa parte desses cantinhos para dar um destaque. E logo em seguida também eu vim com a tinta óleo marrom para dar uma escurecida bem de leve, uma quantidade muito pequenininha. Todas essas peças foram cobertas utilizando exatamente a mesma técnica. Aqui eu estou colando o losango menor no maior, que são os botões da saia. Essas são as armaduras que ficam por cima das falanges dos dedos. Eu só passei cola nesse tecido todo e fui colocando aos poucos as pecinhas em EVA. E aí, como já estava tudo com cola, foi bem mais rápido para trabalhar essa parte. Após forrar os dedinhos, eu peguei um soprador térmico, esquentei a peça de leve, porque esse curvinho também é um pouco frágil ao calor, e fui dobrando ele para que ficasse com o contorno do meu dedo. Pecinhas aqui eu resolvi fazer pintada com uma tinta em spray, porque elas não seriam muito facilmente cobertas com o curvinho. Enquanto seca lá a pintura em spray, eu fui fechando a parte dos dedinhos, que era fui colando de 2 em 2, deixando somente do polegar uma única peça e colando anéis para poder segurar no meu dedo na mão que não tem nenhuma luva. Essa técnica, inclusive, eu vi em outros vídeos, pelo menos 3 ou 4 de outras Evelyns, e achei muito legal porque fica bonito e segura muito bem no dedo. Muito melhor do que eu esperava.
Agora a vez de colar os dedinhos na luva. Infelizmente a luva tinha que ser na mão direita, e isso é muito chato para conseguir colar. Mas com os pouquinhos fui conseguindo. Eu fui colando com uma cola universal, passando um pouquinho e espalhando bem. Não pode passar muito, porque se ela vazar da luva, ela pode queimar seus dedos. E depois fixando aos poucos. E aí, é assim que ficaram as mãos. Isso é horrível, porque você não vai conseguir segurar nada, não vai conseguir segurar seu celular, tocar em nada. E eu odeio dedos assim, muito. No detalhe do braço, eu utilizei velcro e cola quente para poder fechar. E o acessório do cabelo, eu coloquei bicos de pato de metal, também com cola quente. A bolinha do microfone eu pintei com um esmalte cromado. E toda essa parte metálica eu passei um pouco de esmalte também, porque eu não fiquei muito feliz com a cor do spray, ela ficou meio verde. Eu não gostei tanto. Aqui são os botões da saia. Eu costurei eles na máquina da saia e colei com cola quente nessa outra parte de EVA. Nesse detalhe aqui de penas, pelúcia, enfim, eu utilizei marabus. Eu tingi eles. Quem quiser ver no meu Instagram, eu digo mais ou menos como é que foi o processo. E costurei eles à mão. Utilizei primeiro uma linha preta e outra roxa. No entanto, eu não gostei muito dessa parte preta, não. Futuramente, quando eu for comprar mais marabus, que agora tá tudo fechado e o frete tá um absurdo, eu vou costurar ele todo roxo, que eu acho mais bonito. Para fazer a luva eu utilizei uma malha cirrê, só que eu comprei ela na cor rosa pink e tingi ela com um tintol. E quem quiser saber como foi essa parte, tem no meu Instagram nos destaques também. Com o esquadro fui fazendo marcações para direcionar o quadriculado. Esse quadriculado também foi feito com termocolante. Primeiro eu colei o termocolante na malha cirrê e depois eu coloquei fitas de cetim de mais ou menos 7 milímetros. Só que eu sem querer posicionei o ferro, acabei apertando o ferro, porque até esse momento que eu tô gravando eu não estava apertando o ferro na malha cirrê, mas eu em algum momento passei o ferro por cima da malha e isso fez que a malha queimasse toda e abriu um buraco e eu perdi tudo isso. E como eu tinha pouca fita, eu tive que usar uma mais grossa. É por isso que nessa foto aqui tá bem mais grosso do que quando eu tava posicionando antes. E isso foi uma merda, porque eu tive que refazer essa parte toda, a luva inteira. E é isso, não aperta o ferro diretamente na luva, usa sempre aquele papelzinho de proteção que vem com termocolante. No meu Instagram também eu tenho uns destaques que falam melhor sobre a aplicação do termocolante. Eu primeiro fechei a luva no zigue-zague, porque eu não sabia se ia passar de boas na overlock, porque a minha máquina de overlock ela é meio sensível a muitas camadas muito grossas e o termocolante com a fita de cetim forma uma camada muito grosseira. Então primeiro fechei ele com zigue-zague, cortei bem rente e passei direto no overlock para que a navalha não tivesse nem a possibilidade de enganchar aí. Essas pulseiras eu preferiria ter comprado pulseiras normais, daria bem menos trabalho, só que a gente tá em quarentena, não pode sair e fazer o que, né? Enfim, eu peguei tiras de EVA e cobri da mesma forma que eu já tinha feito antes com curvinho. Depois eu fechei as pontinhas dela com a cola instantânea. Ah, importante, você tem que segurar a cola instantânea pelo menos 30 segundos para garantir que ela não vai abrir. Eu fiz a pena com massa de EVA. Eu preferia ter usado uma pena comum, só que, novamente, quarentena, né? Aí eu fiz ela com a massa e furei ela com um pinozinho e também furei esse detalhezinho. O brinco eu acho que só tem, inclusive, na referência do ArtStation, não tem no 3D. Mas eu achei ele muito bonito, então fiz ele mesmo assim.
Então esse é o resultado final do meu cosplay, espero que tenham gostado. Eu vou ficar devendo o sapato e a seta para um próximo vídeo, quando acabar a quarentena, mas o vídeo da peruca e maquiagem deve estar saindo em breve, na próxima semana. Obrigada por todo mundo, segue no Instagram e deixa um like aí.